Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para refletir o Evangelho do dia. E vocês, pelas redes sociais, todos os dias, sempre assistem o Evangelho do dia a dia. Vamos agora invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua divina consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que estava escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e ao cego a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todo dava testemunho a seu respeito, admirado com as suas palavras, cheio de encanto, que saía de sua boca, e dizia: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Fazei também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer, que foste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serapta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Maaná, o sírio. E quando enviou estas palavras de Jesus, todas na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio dele, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, minhas irmãs,
que assiste pelas redes sociais. No Evangelho de hoje, Jesus, ele ia passando na cidade de Nazaré, a sua cidade onde ele foi criado. Ali ele, chegando na sinagoga era onde o povo se encontrava para refletir sobre a palavra de Deus, onde os judeus se encontravam. E naquele momento em que, quando Jesus chega na sinagoga, já entregaram um livro e Jesus abriu o livro. Quando ele abre o livro, abre na leitura do profeta Isaías, que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Naquele momento em que Jesus disse essas palavras, que se cumpriu na Escritura, todos os judeus ficaram logo se revoltados contra o próprio Jesus, expulsando dali da sinagoga um lugar bem alto para ele não voltar mais ali naquele lugar onde ele se encontrava pregando a palavra de Deus. Meus amados irmãos, amadas irmãs, muitas vezes o pregador é rejeitado. Como Jesus foi rejeitado a sua pregação lá na sinagoga, assim também muitas vezes no mundo de hoje ainda existem pessoas que também recusam, não quer escutar a palavra de Deus, recusa a graça que está passando ali naquele momento, como Jesus estava naquele momento. Jesus estava ali derramando suas graças, curando as pessoas, como diz o Evangelho, né? E apesar que na sua cidade ele não fez grandes milagres por falta da fé das pessoas. As pessoas não tinham fé no seu ensinamento, porque ele dizia: não é um filho de José. Eles criticavam, diziam: não é um filho de José, não é filho de José, é filho de Maria. Esse homem não é Deus. Eles tinham aquela rejeição, não queria saber de Jesus, do ensinamento de Jesus. Por isso que não aconteceu milagre na sua terra. Como diz a leitura, que um profeta da sua terra não faz milagre por falta da fé dos seus parentes. Então, muitas vezes, pregadores da palavra de Deus da sua própria casa, muitas vezes não faz milagre, porque não acredita, sabe quem é ele, sabe quem é a gente, aí não quer ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós estamos saindo a proclamar a palavra de Deus, nós estamos sendo um instrumento de Deus. Nós estamos sendo naquele momento, meus irmãos, um instrumento de salvação. Nós somos naquele momento um canal de graça para as pessoas. Nós somos luz para iluminar aquelas pessoas que estão no caminho das trevas. Então, meus amados irmãos, nesse momento que vocês estão escutando essa leitura do Evangelho do dia, que acredite nos ensinamentos da igreja, nos ensinamentos dos padres, dos bispos, do Papa, dos leigos que saem por aí pregando o amor de Deus, porque é muito bom nós escutar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para as pessoas, falar um pouco de Jesus para as pessoas que muitas vezes não querem falar sobre o amor, a misericórdia, o perdão. Aí muitas vezes nós queremos receber as curas. Olha que no Evangelho de hoje Jesus, ele cura só aquelas pessoas que acreditaram. Porque
A graça só acontece na nossa vida, quando nós acolhemos o Santo Evangelho, acreditamos na cura, acreditamos na misericórdia de Deus, quando nós estamos com o nosso coração aberto, para poder a graça entrar no nosso coração. E quando a graça entra no nosso coração, aí o milagre acontece, porque Deus é um Deus que Ele respeita as nossas atitudes, a nossa decisão. Ele só entra no nosso coração se nós deixar. Mas se nós não deixar o espaço para Jesus entrar na nossa vida, fazer uma cura espiritual, jamais vai acontecer a cura, porque nós estamos rejeitando a graça. Estamos fechando para a graça. Mas quando nós abrimos o nosso coração para o irmão, abrimos o coração para Jesus, Jesus entra na nossa vida e faz morada, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Esse templo, ele tem que ser sempre o lugar aonde Jesus vai ficar morando. Aonde? No nosso coração. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que acreditem nesse Santo Evangelho, que o Santo Evangelho de hoje nos purifique do nosso coração e nos leve a nossa alma para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.